Olá, hoje a gente mergulha direto no comecinho da história de Jesus, lá no capítulo 1 de Marcos. É um início bem intenso. Tudo começa preparando o terreno, né? Exatamente. E quem aparece primeiro é João Batista. Isso, a tal voz que clama no deserto. Preparando o caminho, como dizia Isaías. Ele está lá no Rio Jordão, batizando. E pregando, né, um batismo diferente, de arrependimento mesmo, para perdoar os pecados, uma mudança de vida. E a figura dele é marcante. Roupa de pelo de camelo, cinto de couro. Comendo gafanhoto e mel silvestre, bem rústico, né? Mas a mensagem é forte. Ele fala de alguém que vem depois muito mais poderoso. Alguém que ele nem se sente digno de desamarrar as sandálias. É forte isso. Muito. E ele diferencia. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. É outro nível de imersão, de transformação. Aí então Jesus aparece. Vem lá de Nazaré, da Galileia, e é batizado por João. E a cena que Marcos descreve é, uau, o céu se rasgando, o Espírito descendo nele, tipo uma pomba. E a voz do céu, né? Tu és o meu filho amado, em ti me agrado, uma confirmação divina logo de cara. Poderoso. Muito poderoso. Só que logo em seguida, o Espírito já o empurra para o deserto. Direto para a aprovação. Exato, 40 dias lá, sendo tentado por Satanás, e Marcos ainda diz que ele convivia com animais selvagens e os anjos o serviam. Intenso, né? Um teste de fogo antes de começar tudo. E mal sai do deserto vem a notícia. João foi preso. Aí Jesus começa a agir. Sim, ele vai para Galileia e começa a proclamar a mensagem dele. E é uma mensagem urgente. O tempo chegou, o reino de Deus está perto. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Tem um senso de agora ou nunca, né? Total. E essa urgência aparece também no jeito como ele chama os primeiros discípulos. Ele está andando lá na beira do Mar da Galileia Vê Simão e André, pescadores. e manda a real. Venham comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a resposta? Imediata. Largam as redes na hora. E impressionante, né? Logo depois, a mesma coisa com Tiago e João. Estavam no barco com o pai, consertando as redes. Jesus chama e eles deixam pai, empregados, tudo, vão atrás dele. É uma decisão muito radical e rápida. Mostra o impacto do chamado, né? Ou talvez essa urgência toda que ele transmitia. E a ação não para. Chegam em Cafarnaum, no sábado, ele está ensinando na sinagoga. E o pessoal fica De cara, maravilhado. não é só o conteúdo, é o jeito de ensinar. Com autoridade própria, né? Diferente dos mestres da lei. Exato. Eles geralmente citavam outros rabinos, se apoiavam na tradição. Jesus não. A autoridade vinha dele mesmo. E essa autoridade vai além das palavras. Com certeza. Do nada, um homem possuído por um espírito impuro começa a gritar lá dentro da sinagoga. E reconhece Jesus, né? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus é direto. Cala-se e saia dele. Pá! E o espírito obedece, sacudindo o homem todo. Imagina o espanto do pessoal. Total. Todo mundo comentando. O que é isso? Um ensino novo. E com autoridade, assim, ele manda até nos espíritos impuros e eles obedecem. A fama dele começa a correr. E rápido, saindo da sinagoga, ele não descansa. Vai para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava doente, com febre. Jesus chega, toca na mão dela e a febre some. Ela levanta e já começa a servi-los. Incrível. E ao anoitecer, a coisa fica ainda mais intensa. A cidade inteira parece que vai para a porta da casa. Trazem todos os doentes, os possessos. E ele cura muitos, expulsa muitos demônios, mas tem aquele detalhe, ele não deixava os demônios falarem quem ele era. Esse segredo messiânico de Marcos é interessante mesmo. Por que será? Fica a pergunta. Pois é. Mas olha o contraste. Depois dessa noite super agitada, ele... Madrugada, né? Isso, de madrugada ele some. Vai para um lugar deserto, orar, sozinho. E os discípulos vão atrás, claro. Todo mundo está te procurando. Mas Jesus não se deixa levar pela fama. Ele diz, não, vamos para outros lugares, para as vilas vizinhas. Preciso pregar lá também. Foi para isso que eu vim. O foco dele é claro, a missão. E ele continua viajando pela Galileia, pregando e expulsando demônios, até que acontece aquele encontro com o leproso. Ah, sim. Uma cena muito tocante. O homem se aproxima, se ajoelha, uma condição terrível de isolamento total. E ele pede com uma fé enorme: se o senhor quiser,
pode me purificar. A fé na capacidade de Jesus, mas respeitando a vontade dele. E Marcos diz que Jesus se moveu de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Um ato impensável na época, tocar num leproso. Exato. E diz, quero, seja purificado. E na hora, a lepra some. Uau, mas aí Jesus dá uma ordem bem séria, né? Sim. Manda ele não contar para ninguém, mas ir direto para o sacerdote e fazer o que a lei de Moisés mandava para comprovar a cura. Era para ser um testemunho oficial, digamos assim. Só que o homem... Fez o contrário. Saiu falando para todo mundo, espalhando a notícia. E o resultado? A fama de Jesus cresce tanto que ele já nem consegue mais entrar nas cidades abertamente. Tem que ficar em lugares mais afastados. Mas mesmo assim, o pessoal ia atrás dele. Vinha gente de todo lugar. Que início de ministério, hein? Nossa, é um turbilhão. Preparação com João, batismo, tentação, chamado dos discípulos, ensino com autoridade nunca vista, curas, exorcismos, compaixão, tudo num ritmo alucinante nesse primeiro capítulo. É de tirar o fôlego mesmo. E deixa a gente pensando, né? O que é essa chegada tão explosiva, essa demonstração de poder, a resposta das pessoas, o confronto com o mal, o que tudo isso revela sobre as tais boas novas e sobre esse reino de Deus que ele dizia estar tão próximo. Fica aí a reflexão.